Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de ensino religioso. Eu, professor Yuri Lima, quero te convidar para juntos e juntas olharmos com muito carinho para o nosso objeto do conhecimento da aula de hoje. Queremos juntos e juntas refletirmos sobre a tradição escrita, registro dos ensinamentos sagrados das diferentes matrizes religiosas africanas, orientais, ocidentais, indígenas brasileiras e amazônicas. E nisso nós queremos olhar as várias manifestações a partir do Corão, Bhagavad Gita, Torá, os Vedas, o Livro dos Mormons, o Evangelho segundo Allan Kardec, a Bíblia e outros eventuais escritos. Então, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo e bem-vinda e vamos que vamos na aula de hoje. Primeira pergunta que eu te coloco, né? Você já se perguntou qual é o sentido da vida? Isso mesmo, qual é o sentido da vida? E aqui, pensando essa pergunta, nós queremos dizer que as tradições religiosas, nesse contexto, são como guias que nos ajudam a entender o mundo e o nosso lugar nesse mundo. Ela nos conta histórias antigas e nos ensina valores como o amor, a compaixão, o respeito e nos dão rituais para celebrar momentos especiais. Para pensar nisso, fazer essa relação entre sentido da vida, tradições religiosas e o que a gente quer refletir no dia de hoje. Então, eu quero te dar mais um segundo passo, mas antes de dar esse segundo passo, eu quero te convidar para pensarmos a função da fé nessa dimensão do sentido da vida, né? E aqui eu quero convidar um amigo muito especial, que ele pode falar um pouquinho sobre o que é a fé, sobre o que nós queremos, de certa forma, confiar na aula de hoje, né? Então, vamos então receber o nosso irmãozinho. Olá, Mundico, seja bem-vindo. Você poderia nos ajudar na nossa aula declamando um pequeno trechinho da música Andar com Fé, do Gilberto Gil, por gentileza? Oi, professor. Muito agradecido. É pra já. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. Ó, a pé ou de avião, mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Pelo sim, pelo não, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Muito agradecido, Mundico. Que bom que você nos presenteou com esse trecho dessa música do nosso querido Gilberto Gil. Por quê? Porque é pensar juntos e juntas a função da fé nas religiões. Para pensar, o que o Mundico nos presenteou há pouco subsidia o que na maioria das religiões acontece. A fé é vista como uma conexão profunda com o divino, com o transcendente, com aquilo que nós muitas das vezes vamos chamar de Deus. É a fé que vai nos dar esperança, conforto, força para enfrentar os desafios. E além disso, é a fé que nos ajuda a encontrar significado, né, e propósito para nossas vidas. Ela vai nos guiar em direção a um caminho de amor, de compaixão e também de compreensão, né? Muito obrigado, Budico. Então, eu quero te convidar a aprofundar mais uma vez a nossa pergunta, nesse sentido de direcionar os exemplos mais práticos que vamos ter ao longo dessa aula de hoje, né? Qual é a importância das tradições religiosas para a existência humana, né? E aqui eu volto a repetir um pouco aquilo que nós refletimos logo no início da aula, né? As tradições religiosas são como um mapa que nos guia nessa jornada da vida, nos lembra que o que é importante e nos dá orientações sobre como viver de uma maneira que traga significado e felicidade.
Então, no início dessa aula, eu te convidei a fazer uma experiência sobre fé e existência. E como que essa fé é ressignificada, é significada ao longo da nossa existência. E logo depois, eu te convidei para fazer essa reflexão sobre o que as tradições religiosas têm a ver com a nossa existência. E aqui, meu caro aluno, minha cara aluna, nós vamos fazer uma leitura bem legal. Vamos fazer uma panorâmica sobre duas tradições religiosas muito importantes, que é a tradição religiosa de viés africana, a partir do povo de terreiro, da Umbanda, do Candomblé, se são tradições que vieram da África, e aí a gente vai ter um vídeo que vai falar um pouquinho sobre isso, e depois eu vou te pedir para você olhar para o depoimento do pai Alberto Jorge, falando sobre essa situação, sobre o que significa, como é que essas comunidades aprendem a ter fé. Depois nós vamos para as comunidades de matriz indígena brasileira, que a gente vai ver algumas pequenas características sobre como é que essas comunidades exercem a fé, e também nós vamos terminar a aula de hoje olhando para a nossa situação enquanto Amazônia, como que nossas comunidades indígenas, caboclas, olham para essa dimensão da religião, olham para essa dimensão da fé. Então, fica aí com o nosso vídeo de hoje, logo depois do depoimento do nosso querido pai Alberto Jorge. Olá, meu caro aluno, minha cara aluna. Quero te convidar a refletir comigo sobre acerca das organizações religiosas africanas, afro-brasileiras, que nasceram das tradições culturais trazidas do continente africano para o Brasil na época da escravatura. Os negros tiveram dificuldade de expressar sua religiosidade e, por essa razão, tiveram que adaptar seus costumes e crenças para preservar sua tradição. Hoje, sua crença é reconhecida e respeitada, né? E aqui eu queria te pedir para refletir algumas características gerais acerca da religião africana, das religiões afro-brasileiras, né? Primeiro, a crença num grande número de forças, de deuses e espíritos que controlam a vida cotidiana, né? Que é aportado na crença também no mundo natural, na natureza, né? Também a ancestralidade, que é o culto aos antepassados. Os antepassados têm um grande peso na religião afro-brasileira, né? A importância dos ritos é muito também importante, muito substancial para as religiões africanas, para as religiões também de matriz africana. A religiosidade não se separa da vida social e o sacerdócio é sinônimo de liderança política, né? Além disso, são culturas orais, né? Eles não têm escrita, né? Não tem um livro sagrado. Além da questão da cultura oral, é muito forte a noção de família, de tribo, de clã, né? E a importância dos mitos. E aqui eu quero dizer que, de modo geral, as narrativas míticas estão relacionadas a valores educacionais. São um modelo pedagógico e de posturas sociais. Essas narrativas, elas são carregadas de valores. Os valores são extremamente importantes em cada narrativa mítica da cultura africana. Também nós temos o culto aos antepassados, que é um aspecto mais típico da religião africana. Os antepassados seriam os primeiros orixás. Orixás são ancestrais africanos que foram divinizados, possuem características semelhantes aos dos seres humanos. E cada orixá possui um sistema simbólico particular composto de cores, comidas, cantigas, rezas, ambientes, oferendas, espaços físicos, dias e até horários. E aqui a gente pode, de repente, colocar alguns exemplos. Por exemplo, quem já ouviu falar de Exu, né? Exu é o orixá guardião dos templos, das encruzilhadas, dos lugares sagrados. Ogum é o orixá do ferro, da guerra, do fogo, da tecnologia, né? Do aperfeiçoamento. E também Oxóssi, que é o orixá da caça, da fartura, da alimentação, né? Da abundância. E aqui, gente, a gente pode dizer que aqui no Brasil, de maneira especial, o Candomblé e a Umbanda são as religiões que mais se destacaram e são conhecidas como afrodescendentes por apresentarem elementos religiosos das mais diversas regiões da África. O Candomblé
pode ser considerado um conjunto de experiências religiosas, de manifestações do sagrado por meio de muitas experiências simbólicas e de seus orixás, de suas oferendas, de seus terreiros. Já a Umbanda, olha só a Umbanda. A Umbanda é a mistura dessas crenças e rituais africanos com outras religiões, como o Espiritismo e o Catolicismo. E aqui, olha só, presta atenção, tanto no Candomblé como na Umbanda, os ensinamentos sobre a religião são realizados oralmente, são transmitidos de geração a geração. E alguns cultos afro-brasileiros são realizados com oferendas de alimentos, como forma de pagamento dos favores recebidos, ou como resgate pelas faltas aos preceitos religiosos. E é desses alimentos que são preparados grandes banquetes de refeições para os membros da comunidade convidados. Então, quero te desejar que você possa depois aprofundar um pouquinho mais sobre as religiões africanas, e fica aqui a nossa dica de hoje. Então, vimos algumas características gerais sobre a questão das religiões africanas e o seu discurso de fé com suas divindades. E agora eu vou te convidar a olhar com muita atenção um depoimento de uma liderança religiosa de matriz africana, que é o pai Alberto Jorge, que é uma grande liderança aqui no estado do Amazonas, à frente da Associação de Terreiros de Matriz Africana do estado do Amazonas, e também um grande estudioso na área aqui no estado do Amazonas. Então, fica com o depoimento dele, que é um depoimento muito rico e que a gente deve respeitar com muita atenção as matrizes religiosas, tanto africanas quanto de cunho indígena. Eu sou Reviosonon Obameji Fatabenon Uni Alberto Jorge. Devemos ter reverência aos nossos ancestrais, que nós devemos cultuar os nossos antepassados, juntamente com todas as divindades que estão ligadas aos elementos da natureza. Que nós não podemos, de forma alguma, destruir o que foi chamado de a nossa casa comum. Nós não podemos poluir os rios, nós não devemos poluir o ar, nós devemos ter cuidado com as plantas, nós devemos ter cuidado com a terra. Que nós devemos ter famílias, que tudo é em família. Seja a família consanguínea, seja a família adquirida. Sejam os filhos que você tem naturalmente a partir de uma união matrimonial, quer os filhos que você adote, seja quando criança, seja enquanto adulto. Então, a base de tudo é a família. Nós somos povos tribais, ou seja, o nosso conhecimento é um conhecimento milenar. O método divinatório que nós utilizamos, o Fá, Ifá, Afá, Eride Logum, Lebaquican, ou jogo de búzio, datam de mais de 10 mil anos. E todo esse ensinamento, todo esse conhecimento é passado por meio da oralidade. É passado de pai para filho, de avô para neto e assim vai, passando de geração em geração. Mas nós também conseguimos absorver o sistema europeu de livros, de escritas. Hoje nós já utilizamos os vídeos, nós já usamos o podcast. Ou seja, são coisas que vão se moldando, mas o conhecimento adquirido, o conhecimento de mais de 10 mil anos, esse daí se mantém. Então,
ficamos então com esse depoimento muito precioso dessa liderança religiosa que é muito importante aqui para o estado do Amazonas, que é o pai Alberto Jorge, e ao mesmo tempo é uma oportunidade que nós temos de tirar qualquer tipo de preconceito que muitas das vezes nós escutamos por aí em relação às comunidades religiosas de matriz africana. Aí nós poderíamos falar como é que é a comunicação de fé nas religiões de matriz africana, assim como foi falado pelo pai Alberto Jorge, nas religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, a fé é comunicada de maneira vibrante e cheia de rituais. A música, a dança, as cerimônias são usadas para conectar os fiéis com os orixás e ancestrais. Então, nós podemos dizer que a liturgia das comunidades de matriz africana são liturgias bem dinâmicas, né? O que é liturgia? É a maneira como qual o fiel vai manifestar sua fé através de vários rituais. E através da dança dos orixás e das cantigas sagradas, os praticantes expressam sua devoção e fortalecem sua fé. Na espiritualidade africana, deve ser olhada como o culto da ancestralidade, ou seja, dos orixás, e a conexão com o outro e com o mundo, né? Então, nós poderíamos dizer o seguinte, em si, que quando paramos para pensar em relação à mensagem de fé das comunidades de matriz africana, devemos entender que existe toda um olhar holístico entre a dimensão de fé com o ancestral, através dos orixás, a conexão com a comunidade, e a comunidade, eu posso falar todas as pessoas que participam daquela comunidade religiosa, e também com o mundo. Olha, por exemplo, nós vimos há pouco, na mensagem do pai Alberto Jorge, o cuidado, por exemplo, com o meio ambiente, com a sustentabilidade, né? E por que não, com toda essa casa comum, né? Então, nós podemos dizer o seguinte, que a mensagem que as tradições afro-brasileiras têm a nos falar hoje é o seguinte, é que a tradição dos orixás informa a sociedade sobre a espiritualidade, sobre a ancestralidade africana, a cultura, bem como fornece o sistema para viver a vida, mantendo uma relação com os elementos da natureza e o mundo do cosmos para enfrentar os desafios da vida e da terra. E aqui eu quero te presentear com um pequeno pensamento de tradição afro, que é assim, ó, na próxima cartela. Mais uma vez, meu pai Xangô me ajudou. Nesse terreiro, eu vou cantar em seu louvor. Xangô é meu guia e meu protetor, e na tristeza ou na alegria nunca me abandonou. Isso aqui é só um pensamento de uma cantiga que muitas das vezes é entoada em uma liturgia de terreiro africano, né? De acordo com a lenda, Xangô era o rei de Oió, região que hoje é a Nigéria, e possui um caráter autoritário e violento, além de ser extremamente viril, atrevido, vaidoso e justiceiro. Conhecido por praticar uma justiça dura, justa e cega como uma rocha, que aliás é outro elemento que o representa, que é a rocha. Então, nós vamos ver que então as religiosidades de matriz africana têm tudo a ver com os componentes da natureza. Nós podemos dizer que está tudo conectado com essa dimensão da natureza, dos seus elementos, que são divinizados e tem, de certa forma, essa conexão com a ancestralidade, que seria a questão dos orixás. Os orixás que seriam a ancestralidade divinizada e que conecta com todos os elementos da natureza. Tudo bem até aqui? Então, até aqui nós vimos alguma coisa sobre a questão das espiritualidades de matriz africana e vimos também como que essa fé deve ser respeitada. Muitas das vezes, gente, nós vemos muitos estereótipos, muitos preconceitos em relação às comunidades de matriz africana. E aqui nós queremos, assim, te convidar, você aluno, a corrigir, de repente alguém da sua comunidade, que às vezes fala mal, fala sem saber, fala sem propriedade, e ao mesmo tempo respeitar esse tipo de manifestação religiosa que faz parte da nossa diversidade cultural, da nossa historiografia brasileira, que faz parte também de toda a nossa humanidade.
nós falamos o seguinte, que todas as vezes que nós minorizamos comunidades de matriz africana ou comunidades de matriz indígena, a pessoa que está minorizando, a pessoa que está falando mal, a pessoa que está condenando em nome de uma outra religião, ela está cometendo um racismo religioso. Isso aqui é uma coisa muito séria e que a gente deve tomar muito cuidado para que a gente possa preservar um clima de respeito às outras religiões e às outras culturas diferentes da sua que você pratica. Vamos olhar aqui agora também a questão da espiritualidade indígena, né? Na espiritualidade indígena, nós temos que entender que existem diversos povos, tanto no Amazonas quanto no Brasil. E essa diversidade de povos reflete também uma diversidade muito interessante da relação com o sagrado. Para pensar o quanto de povos que nós temos só no estado do Amazonas. Povo tucano, ticuna, né, Baniwa, você tem alunos nossos que são Sateremaué, alunos nossos que são do povo Mura, né? Você, aqui só no Alto Rio Negro você tem 34 povos diferentes, né? E aí o estado do Amazonas, só para você ter uma ideia, além da língua portuguesa, nós temos pelo menos, tem uma cidade de São Gabriel da Cachoeira que o pessoal fala 4 línguas oficiais, que é o Baniwa, o Nhengatu, o tucano, e agora parece que eles estão fazendo um estudo para que a língua Yanomami se torne uma língua oficial. Então, só para você ter uma ideia de como é que a questão da cultura indígena é muito importante para o nosso contexto amazonense, para o nosso contexto amazônico. E aqui eu quero te convidar a pensar quais são algumas das características da espiritualidade indígena. A primeira característica é como a união com a natureza e o profundo respeito por ela. A natureza é parte integrante, fundamental de qualquer discurso de fé indígena. Por outro lado, nós temos também uma dimensão de integração, dualidade e complementariedade. Ou seja, o mundo espiritual e mundo físico é integrado, é interligado. Por outro lado, você tem uma diferença, meio que o mundo, por exemplo, dos seres vivos, né? E o mundo da natureza, que tem diferenças, mas também está integrado. E essa relação de complementariedade seria no sentido de que tudo está muito interligado, como uma grande casa comum. Então, na cosmovisão indígena, nada está compartimentado, está, de certa forma, fragmentado. Tudo está muito conectado, inclusive, quando a gente para pensar na espiritualidade indígena, nós vamos ver que os mais variados povos vão conectar a mitologia com a maneira de ver o mundo e a vida. Temos também outras características muito interessantes quando a gente para pensar na espiritualidade indígena. Eu diria que essa simplicidade e alegria de viver. Isso é algo muito rico nas comunidades indígenas aqui no nosso rincão, no Amazonas. E outra coisa que é muito importante nós pensarmos e ao mesmo tempo valorizarmos como uma característica da espiritualidade indígena é a dimensão da partilha. A partilha é a maneira natural do viver indígena. Quero te convidar para ver um exemplo aqui. Olha para mim, por gentileza, meu aluno. Seguinte, eu tenho contato com algumas comunidades indígenas aqui ao redor de Manaus e presenciei um dia um ritual chamado Dabucuri, que é um ritual muito usado no Alto Rio Negro, entre mulheres indígenas, entre comunidades, que elas fazem o seguinte: ao longo do ano você faz muita coisa boa e recebe muita coisa boa. E aí, no final do ano, as pessoas que receberam coisas boas retribuem com alguma oferta bonita, com alguma comida, com algum artesanato, as pessoas que fizeram coisas boas. Então, o Dabucuri seria um ritual de oferta partilhada, de generosidade, daquilo que se recebe de bom. Então, estou dando um exemplo muito bacana sobre isso. E como é que é a comunicação de fé nessa realidade indígena?
Vamos lá então? Nas religiões indígenas, a comunicação de fé está profundamente ligada à conexão com a natureza e com os espíritos dos ancestrais. Os rituais de cura, as cerimônias de agradecimento e os cantos sagrados são formas de honrar os seres espirituais e fortalecer os laços com o mundo natural. Através da comunhão com a terra, os rios, as montanhas e os animais, os seguidores encontram sua fé renovada e sua conexão com o divino fortalecido. Então, o que é interessante nós pensarmos e percebermos? Eu dei um exemplo sobre o Dabucuri, que é um ritual indígena, que eu falei há pouco para vocês. Essa conexão, por exemplo, com o lugar, essa conexão com os ancestrais, mas ao mesmo tempo, essa conexão com algo muito valioso que na espiritualidade indígena nós chamamos de bem viver. Os Guarani vão falar de Vemaranhei, que é a busca pela terra sem males. Aqui no Amazonas, nós vamos fazer, de repente, uma leitura a partir de alguns povos. Os Chicunas vão falar sobre a questão da terra sem males, mas a partir do momento que a divindade do sol é aquele que sustém e sustenta a caminhada e a alegria das farturas no Alto Solimões. Então, estou dando um exemplo sobre essa relação de espiritualidade e bem viver a partir de algumas comunidades indígenas, tanto do Brasil quanto na região amazônica. E na Amazônia, como é que isso deve ser desenhado? Como é que a dimensão da espiritualidade é delineada na Amazônia? Bem, nas culturas originárias amazônicas, herdadas das milenares culturas indígenas, possui uma tradição profunda e inerentemente ecológica de preservação do meio ambiente. Isso se deve ao seguinte, porque é uma cultura inerentemente ecológica que pode ser encontrada na vivência dos próprios caboclos amazônicos. Eu nunca conheci nenhuma comunidade que tocou fogo por conta própria. Sempre o pessoal preserva com muita atenção suas comunidades. A culturalidade, a cosmovisão e a índole cabocla, ela está incluída nessa condição humana e existencial. E aqui eu queria concluir com um pensamento do padre Ricardo Castro, que vai falar sobre o seguinte, na próxima cartela. O padre Ricardo Castro, ao comentar sobre a Amazônia e sua religiosidade, aludia que as tradições religiosas na Amazônia são caracterizadas por seus mitos, por seus deuses e semideuses, por seus santos, rezas, cantos e rituais. E essas tradições religiosas, elas imprimem sentido e significado para a vivência do cotidiano e os confrontos da vida e da história. Então, meu caro aluno, minha cara aluna, que bom que ao longo dessa aula de hoje, nós começamos olhando sobre a dimensão da conexão entre fé e religiões. E refletimos sobre como é que essa comunicação ocorre nas religiões de matriz africana. Também olhamos com muita atenção como que isso ocorre nas religiões de matriz indígena e olhamos com muita atenção como que esse fenômeno é delineado aqui na região amazônica, né? Então, foi muito bom nós fazermos essa leitura panorâmica e entendermos essa diversidade que faz esse grande povo bonito que é o povo brasileiro e, por que não, esse lindo povo que é o povo amazônico. Muito agradecido por você nos acompanhar ao longo dessa aula e vamos que vamos juntos fazer educação.